Olá. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada juntos no material bem interessante sobre como trazer práticas de rejuvenescimento para o nosso dia a dia, né? A fonte é um capítulo focado em transformar a teoria do bem-estar em ações concretas, sabe? Coisa do cotidiano. Exato. E a ideia central, assim, que permeia o texto é que rejuvenescer não é sobre uma pílula mágica, né, ou um evento isolado. É mais um processo contínuo. São as pequenas escolhas diárias que, quando a gente soma, criam um impacto bem significativo na nossa vitalidade. E o nosso cotidiano é quase que apresentado como um laboratório pessoal mesmo, né? Sim. Onde a gente pode experimentar e aplicar esses conceitos. O material explora várias frentes, tipo, desde o jeito que a gente respira, o que a gente come, Aham. até a importância do movimento, do silêncio, meditação e até, olha que interessante, atitudes como perdão, gratidão, atos de bondade. E um ponto que me chamou a atenção logo de cara foi como todas essas sugestões, elas reforçam muito essa conexão corpo-mente, sabe? Não são coisas separadas. Ah, agora eu cuido do corpo, agora da mente. É um sistema integrado mesmo, que promove bem-estar e vitalidade. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que destrinchar essas práticas, né? Entender como o material sugere que a gente incorpore isso de forma natural, sem ser mais uma obrigação na lista de tarefas, sabe? Mas como caminhos para uma vida com mais energia e, quem sabe, mais leveza também. Ok, vamos desdobrar isso, começando talvez pelas práticas mais gerais que a fonte aborda. Sim, vamos lá. O texto começa com a base, com aquilo que a gente faz ou às vezes deixa de fazer todo santo dia. E a primeira é talvez a mais fundamental, a respiração consciente. E é descrita de uma forma bonita, eu achei, como a ponte literal entre o corpo e a mente. A sugestão é simples, né? Parar uns momentinhos durante o dia, inspirar fundo pelo nariz, talvez segurar um pouco o ar e expirar devagar pela boca. Parece básico, né? Mas o material ressalta os efeitos. Sim. Equilíbrio do sistema nervoso autônomo, uma resposta quase que imediata para reduzir o estresse e melhora a oxigenação das células também. E o interessante, eu acho, é que essa simplicidade toda, ela meio que desarma qualquer desculpa, né? Não precisa de equipamento, nem de lugar especial, nem de muito tempo. É um recurso que está sempre disponível para a gente. Para trazer a gente de volta para o presente e acalmar aquela turbulência interna, sabe? É quase como apertar um botão de reset fisiológico e mental durante o dia. Porque a gente bota para dentro, né? Temos alimentação viva. O material traz uma perspectiva que eu achei, nossa, fascinante. Pensar na comida não só como combustível, mas como informação para o corpo. Exatamente, essa analogia é muito poderosa. Alimentos frescos, naturais, sabe? Ricos em nutrientes, antioxidantes, fruta, verdura, grão integral. Eles mandam uma mensagem para as nossas células, tipo, ei, se renova aí, se repara, prospera. Entendi. E em contraste, os ultraprocessados, né, cheios de química, pobres em nutrientes, mandam outra mensagem. Sobrecarga, inflamação. Desgaste, né? Isso, desgaste. É como se eles estivessem roubando nossa energia vital só para serem digeridos, em vez de dar energia. Então, a escolha do que a gente come vira uma forma muito ativa de comunicar para o nosso corpo que a gente quer vitalidade. Não é só sobre caloria, né? É sobre a qualidade da informação que a gente está dando em nível celular. Isso muda bastante a perspectiva. Completamente. Transforma a alimentação, que às vezes é fonte de culpa ou restrição, numa ferramenta consciente de autocuidado. Uma comunicação interna mesmo. E seguindo nessa linha do corpo, o material fala do movimento como celebração. Eu gostei dessa abordagem porque foge um pouco daquela ideia de exercício como punição, sabe? Ou obrigação. A ênfase aqui não é na intensidade, na exaustão. Não mesmo. O ponto central é que a gente foi feito para se mover, né? E que encontrar alegria nesse movimento é a chave para a constância. Pode ser uma caminhada, prestando atenção no ambiente, dançar na sala de casa, fazer um alongamento gostoso de manhã. O importante é celebrar essa capacidade do corpo de se mover e manter a energia vital circulando, mas de forma prazerosa. Sim.
O texto sugere que isso é bem mais sustentável e benéfico a longo prazo do que aqueles treinos super intensos, esporádicos e sofridos. Faz sentido. Quando algo é prazeroso, a chance de virar um hábito duradouro é muito maior, né? Bem mais fácil. Agora, saindo um pouco do físico, entrando no mental, no emocional, o material aborda o silêncio e meditação. Ele conecta o barulho de fora com o nosso próprio ruído interno. Sim, e introduz essa ideia de higiene mental. Achei ótimo isso. Assim como a gente toma banho para limpar o corpo, a gente precisaria desses momentos de quietude para limpar a mente, tirar o excesso de informação, preocupação, tensão acumulada. Uma limpeza mesmo. Criar um espaço interno para clareza, para paz. O silêncio não é visto como ausência, mas como presença de tranquilidade. E a meditação é apontada ali especificamente como uma ferramenta com potenciais efeitos de rejuvenescimento celular. A gente vai voltar a explorar isso com mais calma daqui a pouco, porque o material detalha bem uma técnica específica, né? Sim, vale muito a pena aprofundar. Mas antes, ainda nesse campo emocional, tem duas práticas que estão super ligadas: perdão e gratidão diários. Ah, sim. A fonte é bem direta nisso. Guardar ressentimento, mágoa, culpa, isso literalmente envelhece a gente por dentro. O ato de soltar, de perdoar não é esquecer, né? Mas liberar o peso emocional, tanto com os outros quanto com a gente mesmo, é apresentado como uma limpeza essencial. Pois é. E a gratidão entra como o contraponto perfeito. Treinar o olhar para perceber e agradecer pelas coisas boas, sabe? Pequenas ou grandes, tanto faz. Isso muda nosso foco bioquímico. O material até sugere algo prático, tipo um diário de gratidão. Não como um exercício superficial, mas como uma ferramenta para reprogramar a mente, para valorizar o que já existe em vez de focação no que falta. E isso tem um impacto real na redução do estresse crônico, na sensação de bem-estar. Entendi. E por último, nesse panorama mais geral, tem o que o texto chama de amor em ação, que são os atos de bondade, de gentileza. Isso, descritos como vitaminas invisíveis. Eu amei essa expressão. A ideia é que ser gentil, oferecer um sorriso, uma palavra de encorajamento, ajudar alguém, essas ações não beneficiam só o outro, né? Não. Elas geram uma energia positiva que fortalece nosso próprio espírito e, de alguma forma, isso retorna para a gente como vitalidade. Tem estudos sobre altruísmo, conexão social, que já mostraram benefícios consistentes para a saúde e até para a longevidade. É um ciclo virtuoso mesmo. Entendo. Então, esse conjunto todo de práticas, respiração, alimentação consciente, movimento com alegria, essa higiene mental, liberação emocional pelo perdão e gratidão, e a prática da bondade forma tipo um ecossistema de hábitos, né? Exato. O material sugere que cultivar isso diariamente transforma o processo de envelhecer no florescer contínuo. Não é parar o tempo, mas viver cada fase com mais qualidade, mais energia interior. Exatamente. E como você falou, a fonte dá uma atenção especial para essa prática do silêncio e da meditação, especificamente uma técnica. Essa ideia de higiene mental parece ser um pilar bem importante para o rejuvenescimento que eles propõem. Sim, vamos mergulhar nisso agora. O que o material detalha sobre como cultivar essa quietude de forma intencional. Você mencionou a analogia da higiene mental, de limpar o excesso de preocupações, as tensões. O que é fascinante aqui é como que algo aparentemente tão passivo, tipo sentar em silêncio, pode gerar efeitos tão concretos assim. É aí que o material introduz a meditação transcendental, a MT. Ela é apresentada como uma técnica específica, descrita como simples e eficaz para a gente acessar um estado de repouso bem profundo. A descrição da prática é direta. A pessoa senta confortavelmente, fecha os olhos, faz algumas respirações mais lentas, mais profundas para começar, e então introduz silenciosamente um mantra. Um mantra? Tipo um canto ou algo ligado à religião? Não necessariamente nesse contexto, não. O texto explica que o mantra na MT geralmente é um som ou uma palavra sem um significado intelectual específico, sabe? É usado só como um veículo sutil para a atenção ir repousando. E a chave, segundo a descrição, é a repetição sem esforço. Sem esforço. Isso. Não é concentração forçada, não é tentar esvaziar a mente à força.
É permitir que a atenção repouse suavemente no mantra. E quando outros pensamentos vierem, porque eles vêm, é normal a pessoa simplesmente retorna para o mantra de forma gentil, sem brigar com o pensamento. Sem esforço. Isso ainda me soa um pouco contraintuitivo para algo que promete resultados tão significativos. A gente geralmente associa esforço com conquista, né? Pois é. Mas esse é um ponto crucial da técnica como o material descreve. A ideia não é lutar contra a mente, mas dar a ela uma ferramenta que permita a ela, digamos, transcender. Ir além daquele nível de pensamento ativo e acessar um estado de quietude alerta. O texto descreve esse estado como um repouso profundo consciente. Repouso profundo consciente. O corpo relaxa profundamente, dizem que mais até do que no sono em alguns aspectos, mas a mente continua desperta, clara, só que livre daquele fluxo incessante de pensamentos, sabe? Aquele ruído mental que a gente conhece bem. Entendi. É como encontrar um oásis de calma no meio da agitação mental normal do dia a dia. E quais seriam os benefícios comprovados que o material associa a essa prática regular? Porque aqui é onde fica realmente interessante. Olha, a fonte lista alguns benefícios bem impactantes e usa essa palavra comprovados, o que sugere que tem pesquisa por trás, né? O primeiro e talvez o mais imediato que as pessoas sentem é uma redução significativa do estresse. O que faz todo sentido, né? Dado esse estado de repouso fisiológico que a técnica induz. Ok, menos estresse já é excelente. O que mais? Melhora da clareza mental e do foco. Parece uma consequência natural, né? Aquietar o barulho interno cria mais espaço para pensar com mais nitidez. Além disso, o material menciona fortalecimento da saúde cardiovascular. Ah, importante. Sim, o que se conecta com a redução do estresse, equilíbrio da pressão arterial, essas coisas. E o ponto talvez mais, surpreendente, o potencial de retardar processos de envelhecimento celular. Opa, peraí. Envelhecimento celular? Como assim? O texto até usa uma metáfora, né? Algo como um banho interno. Exato. Essa metáfora do banho interno sugere que a prática regular limpa as toxinas do estresse acumulado, sabe? Restaura o equilíbrio bioquímico, hormonal e revitaliza o sistema de dentro para fora. Mas quando fala em comprovados, vai além dessa sensação de bem-estar. Se conectarmos isso ao quadro geral, o material aponta para evidências científicas mesmo. Que tipo de evidências? Ele menciona estudos específicos? Sim, cita, por exemplo, pesquisas que seriam associadas à Harvard Medical School. Elas teriam demonstrado que práticas meditativas podem reduzir os níveis de cortisol. Aquele hormônio do estresse, né? Exato, o hormônio liberado em resposta ao estresse crônico e que, em excesso, causa um baita desgaste no corpo. E, ao mesmo tempo, essas práticas estimulariam a produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar, tipo serotonina, que ajuda no humor, na calma, e dopamina ligada à motivação, ao prazer. Ou seja, tem uma mudança bioquímica real acontecendo ali. Entendi. Menos química do estresse, mais química do bem-estar. Isso já explica bastante coisa. Mas e a parte do envelhecimento celular, que é mais... Nossa... Então, aí o material menciona um estudo que foi publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine. Essa pesquisa específica teria encontrado uma ligação entre a prática regular da MT e o aumento da atividade da telomerase. Telomerase. O que é isso exatamente? Me lembra alguma coisa de biologia. É uma enzima fundamental. Imagina as pontinhas dos nossos cromossomos, como se fossem aquelas capinhas de plástico na ponta de um cadarço, sabe? Para ele não desfiar. Sei. Essas são os telômeros. Cada vez que nossas células se dividem, os telômeros tendem a encurtar um pouquinho. E telômeros mais curtos estão associados ao envelhecimento celular e a um risco maior de doenças ligadas à idade. A telomerase funciona meio como uma equipe de reparo para esses telômeros, ajudando a mantê-los mais longos e protegendo o nosso DNA. Nossa! Então, aumentar a atividade da telomerase, como esse estudo sugere que a MT faz, é um indicador bem potente de longevidade celular. Caramba! Então a gente está falando de um impacto que pode chegar até o nível do nosso material genético. Só por sentar em silêncio com uma técnica específica por alguns minutos por dia? É isso? É o que a fonte sugere com base nessas pesquisas que ela cita.
E não para por aí, não. O material também menciona o uso de exames de ressonância magnética funcional, o fMRI, é aquela tecnologia que deixa a gente ver quais áreas do cérebro estão mais ativas, sabe? Uhum. Esses exames teriam mostrado que meditadores de longo prazo podem apresentar maior espessura em áreas como o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal. Essa é a parte mais executiva do cérebro, né? Responsável por planejamento, tomada de decisão, foco. Exatamente, é tipo o CEO do cérebro. Maior espessura nessa área sugere um cérebro mais resiliente, com melhor capacidade de concentração, memória, controle emocional. O texto enfatiza que meditar nesse sentido não é só relaxar, pode fortalecer literalmente a estrutura cerebral contra o desgaste do tempo. Então, essa prática de MT, como está descrita ali, vai muito além de um simples relaxamento momentâneo. É apresentada quase como um treino mental e fisiológico, com potenciais benefícios estruturais e até genéticos. Precisamente. E um ponto que o material reforça bastante é que, apesar desses resultados que parecem tão profundos, a técnica em si não exigiria um esforço hercúleo, sabe? Uma disciplina tipo monge ou adesão a crenças específicas. É proposta como uma pausa consciente. 2 vezes ao dia, uns 20 minutos, um reencontro com a maquietude que, na verdade, já existe dentro da gente, mas que geralmente está soterrada pelo barulho do dia a dia. Então, o que tudo isso significa na prática? Juntando todas essas peças que a gente analisou do material. Significa que incorporar hábitos como a meditação transcendental ou mesmo outras formas de cultivar o silêncio e a consciência pode ter um efeito cascata, sabe? A fonte sugere que isso se traduziria em maior clareza mental para a gente navegar os desafios do dia, mais energia vital para realmente viver e não só sobreviver, e potencialmente uma sensação de juventude interior que não depende da idade no RG, mas dessa harmonia interna, que pode inclusive acabar se refletindo externamente também. Entendi. Então, recapitulando a mensagem central que a gente extraiu dessa análise. A chave para o rejuvenescimento e para a vitalidade, segundo esse material, está na constância. Na constância de pequenas práticas diárias. Coisas como respirar com atenção, escolher alimentos que nos informam bem, né? Mover o corpo com alegria, praticar o perdão, a gratidão, a gentileza. Isso. E talvez com um destaque especial aí, o cultivo intencional do silêncio interior. Técnicas como a meditação surgem como ferramentas particularmente poderosas nesse processo todo. E é fascinante como essas práticas podem se retroalimentar, né? Por exemplo, a calma e o equilíbrio emocional que a gente conquista com a meditação podem tornar mais fácil, mais natural, expressar gratidão ou agir com bondade. Faz sentido. Quando a mente está menos agitada, talvez a gente fique mais presente, mais receptivo para perceber as oportunidades de conexão e de apreciação ao nosso redor. Uma prática meio que pavimenta o caminho para outra, sabe? Totalmente. Essa interconexão é clara. E para finalizar, como a gente sempre faz, vamos deixar uma reflexão para quem está ouvindo a gente, inspirada diretamente no material. Falamos sobre como o silêncio e a meditação podem ajudar a limpar o excesso de preocupações e até a reprogramar a mente para o rejuvenescimento. Isso leva a gente a pensar? Se a nossa mente pode ser influenciada tão positivamente por essas práticas de quietude, a ponto de potencialmente impactar a nossa biologia, nosso bem-estar, que outros programas mentais ou hábitos diários, talvez mais sutis, que passam despercebidos, poderiam estar operando no sentido contrário? Boa pergunta. Quais padrões de pensamento, sabe? Quais rotinas automáticas que a gente tem? Quais influências externas que a gente absorve sem nem criticar? Será que podem estar silenciosamente acelerando o desgaste em vez de promover a renovação e a vitalidade que a gente busca? Fica aí uma pergunta provocativa, sem dúvida, baseada nesses conceitos de higiene mental e reprogramação que a gente encontrou na fonte. Fica essa exploração para a gente levar para o nosso próprio cotidiano, né?